Bom dia a todos. Vamos ver a importância da manutenção do equipamento de rega. A importância da manutenção destes equipamentos é fundamental para termos um bom sucesso na seara que vamos semear dentro em breve. Estes equipamentos bem dimensionados são a base do sucesso. Temos que preparar o acesso à água, porque sem água, durante toda a campanha, por mais bom equipamento que tenhamos, vamos ter sempre problemas de falta de água. E temos o mais importante de tudo, é assegurar a prontidão dos equipamentos. E o que é a prontidão dos equipamentos? No fundo, é ter a certeza que quando nós queremos regar, o equipamento rega. E isso faz-se ao longo da campanha, mas principalmente uma boa preparação antes da campanha e evitar ao máximo os riscos que normalmente são por falta de manutenção, etc. Vamos também avaliar quanto é que custa a falha de rega para vermos o que é que devemos investir em manutenção. Portanto, vamos ver também manutenções, substituições preventivas, auditorias hidráulicas e energéticas e os testes antes da sementeira. Na manutenção, só um equipamento bem mantido é que rega. Os sistemas de bombagem são fundamentais porque sem água nada feito. O equipamento de rega deve ser bem estruturado, uma boa dimensão quando é novo. Temos também que preparar bem os sistemas de fertirrigação. O sistema elétrico é normalmente esquecido e ele dá origem a imensos problemas ao longo do ano. E temos que manter o terreno, prepará-lo, porque dependente, normalmente, principalmente na questão de pivôs, que é onde nós vamos concentrar agora esta apresentação, tem muitos problemas de prontidão se o terreno não estiver bem preparado, se não estiver bem mantido, etc. A nível do intervalo entre as campanhas, que é este caso que estamos nesta fase, devemos verificar a tubagem. A tubagem vai se degradando ao longo dos anos e, sendo ela uma forte componente da estrutura de um pivô, deve ser verificada para ver se é preciso substituir entre campanhas e não esperar que caia para o chão, porque normalmente quando o pivô cai tem a ver com a tubagem principal, que é no fundo o esqueleto que suporta todo este peso do pivô. Portanto, ter a noção de que ele tem uma vida finita e devemos mudá-lo antes dele cair. Devemos verificar as espinhas dos espadores quando temos bombagens às superfícies e bombas de eixo horizontal. Verificar se o pressostato estão a funcionar. É fundamental para saber depois, ao longo da campanha, como é que vai variando a pressão. Temos que ver os sinoblocos das bombas. A vibração que vai havendo nas bombas tem a ver com desalinhamentos e às vezes com a perca dos sinoblocos. O sinobloco são os equipamentos que estão entre as duas partes mecânicas da bomba e do motor e a parte de apoio ao solo, que normalmente são feitos em materiais não muito duros, como borrachas ou etc., para que não possa transmitir tantas vibrações ao equipamento. Temos que verificar o acesso à água, saber se é uma bombagem de rio, se temos acesso, limpar essa zona de onde faz as captações e a pressão na zona da bombagem. Depois, durante a campanha, devemos manter também, a nível de diminuição dos riscos de pressão, ter um registro das pressões, ver se há ruídos novos, porque normalmente são eles que dão origem depois a bombas partidas, etc. Temos que ver faltas de acesso à água, entupimentos nas condutas e verificar se temos níveis freáticos deficitários, se temos um ano perigoso, se temos que ter uma preparação para termos falta de água no fim da campanha e como é que devemos prepará-lo. Antes da campanha, no equipamento de rega, devemos primeiro verificar se os dados do projeto ainda são os dados que estão a ser utilizados. Muitas vezes compramos o equipamento e estamos a utilizar os esquemas de dotação que vêm nos projetos e, na prática, já não estamos a utilizar essa água porque já houve desgaste nas bombagens, nas turbinas, há entupimentos das condutas e o próprio projeto já não está como ele estava preparado. E, portanto, é preciso verificar se o que estamos a aplicar é exatamente aquilo que estava previsto no projeto. Devemos mudar os óleos de todas as rotoras, substituir em alguns casos, noutros a testar, que é o caso das rotoras das rodas, e nos motores elétricos normalmente deve-se mudar, a quantidade de óleo é muito pequena e para evitar a manutenção de alguma água dentro do motor. Nas rotoras, que já é mais óleo, normalmente o que fazemos é tirar a água e fazer os níveis voltar ao normal. O centro do pivô e a pistola devem ser emassados. A própria pistola deve ser aberta à eletroválvula para reparar. Nas coberturas, verificar se as eletroválvulas estão soltas.
Os pré-estados, muita impressão, e a pressão dos pneus. A pressão dos pneus é uma coisa que se vai despejando ao longo do ano e deve-se atestar a pressão dos pneus, porque não só destrói o pneu se estiver com pouca pressão, como tem tendência depois a ter uma velocidade diferente e depois de destruir-se o pneu se ele não tiver em pressão. Durante a campanha devemos ver os nebulizadores semanalmente e verificar se há percas de pressão desde a bombagem até ao último nebulizador. Devemos fazer este registro das pressões para termos a certeza que não está a haver um decréscimo de pressão, porque normalmente é isso que acontece quando os níveis refrigerantes baixam, quando temos menos acesso à água, quando toda a gente está a regar à nossa volta, normalmente temos menos água disponível e temos de ter prevenção sobre isso. E, portanto, devemos também fazer uma descarga final nas condutas, pelo menos 15 em 15 dias, para tirar alguns obstáculos, para tirar algumas lamas que se vão ficando dentro da conduta. Vamos aqui ver os dados técnicos que devemos confirmar. Temos uma base de uma pressão mínima que é preciso ter na bombagem, uma pressão mínima que é preciso chegar ao pivô, e temos a volta que nós temos no pivô. Devemos confirmar que muitas vezes mudamos uma retora, esquecemos que temos retoras de alta velocidade e baixa velocidade, e portanto o número de horas a 100% é fácil de verificar e deve ser verificado de vez em quando para ter a certeza que não temos surpresas. E, portanto, depois confirmar com o caudalímetro se, por exemplo, a 50% chega a 5,8 mm ao chão. Se estas pressões forem consideradas, forem calculadas e estiverem certas, podemos esperar uma campanha sem problemas. Mudança do óleo. Temos aqui o óleo do motor elétrico, que deve ser totalmente retirado, pois é uma quantidade muito pequena e é um óleo que se degrada com muita facilidade. Lubrificação do centro dos pivôs. Aqui é como uma bomba de amassar, porque convém haver sempre alguma massa para que não haja prisão e os habituais estalos com força, que é o ferro, a não ter uma boa lubrificação. Isto basta uma vez por ano, nesta época. Temos o pré-stato nas coberturas totais, é muito importante para fazer o arranque e fazer as seguranças de quando as válvulas não fecham. Temos que verificar se a válvula de retenção está em condições, se não há percas de água. E aqui a válvula de escape é muito importante por causa dos golpes de ariete e para a saída de algum ar que se encontra na conduta. Temos que verificar os nebulizadores. Os nebulizadores, muitas vezes, o grande problema é quando eles estão meio entupidos. Porque quando estão totalmente entupidos, numa imagem como esta, dá perfeitamente para ver que há aqui um intervalo. E para isso, devemos pôr também os copos no chão para verificar. Os aspersores, a mesma coisa. Muito cuidado, porque eles também têm desgaste e degradação e devemos ter o máximo cuidado para os manter em ótimas condições. Nós instalamos esta torneira, no fundo, que fazemos para fazer as descargas ao longo do verão. É muito simples, é uma torneira que é posta aqui, todos os pivôs normalmente têm estas tubagens finais e tem estes dois cordéis que depois com um gancho, nós no fundo, durante 10 minutos ou 5 minutos, de vez em quando abrimos e sai uma descarga com muita velocidade que arrasta as partículas que estão dentro da tubagem e evita-se que elas voltem para os nebulizadores. E, portanto, é uma solução simples de aplicar e que resolve muitos problemas. Sistema de efeito de irrigação. Temos manutenções preventivas, as tubagens e abraçadeiras, limpezas de depósitos, mudanças de óleo da bomba doseadora, válvulas de retenção, proteção física dos depósitos. Durante a campanha, temos as lavagens abundantes após a utilização, bomba e tubagem do pivô e verificar a concentração máxima da aplicação, para nunca ultrapassarmos os 0,4%, para não destruirmos os galvanizados e mesmo não poder não queimar o milho. Portanto, na válvula de retenção, nas bombas doseadoras, é muito importante para quando o pivô para ou quando há alguns problemas, nunca haver percas do nosso adubo para dentro da bombagem e também quando há falta de pressão dentro do pivô, pode haver também o retorno de água para dentro do depósito. Portanto, nos dois sentidos, temos que ter o cuidado de ter a certeza que não há esse perigo. Devemos pôr abraçadeiras novas todos os anos. Normalmente há algumas percas de azoto, de solução acetada, que degradam estas abraçadeiras e normalmente é por aqui que se despipa os tubos e isso é perigosíssimo. O filtro da adubação é muito importante porque ela deve ser limpa frequentemente, porque há muitas impurezas nas adubações e essas são muito perigosas
porque depois podemos estar a pensar que estamos a injetar uma quantidade de adubo e estamos a injetar outra. Normalmente, durante o inverno, o que se deve fazer é fechar os depósitos e tirar as tubagens, por causa de não apanharem geada e frio, que depois destrói os tubos, e, por prevenção, tapar este bujão. Devemos também, se pudermos, evitar que os depósitos fiquem em zonas que possam ser partidos ou encostados ou por gado ou por máquinas que passem e, portanto, sempre possível proteger bem os depósitos de forma a não ter perigo de darem pancadas, que pode abrir uma racha e, portanto, é muito perigoso depois a perca deste produto. No sistema elétrico é fundamental verificá-lo, pois ele realmente é a base de todo o sistema para poder andar e não termos falhas durante a campanha. Antes da campanha devemos ver se durante o ano que passou houve desgastes, se houve alguns fios ardidos, se há aquecimentos nas linhas. Devemos verificar tensões, limpeza dos insetos. Hoje em dia é difícil manter as caixas limpas. Têm sido proibidos quase todos os inseticidas para pôr dentro das caixas elétricas. Hoje estamos a utilizar a naftalina, que afasta os insetos e, portanto, no fundo são umas bolas que se põem dentro das caixas e isso resolve bastante dos problemas. Devemos fazer um aperto a todos os cabos elétricos que estão perto dos motores e nas caixas, e se possível uma termografia, que no fundo é verificar se há aquecimento ou não na zona de contacto entre os fios. Durante a campanha temos que ter muito cuidado, principalmente à noite, que temos tensões muito baixas, pelo menos aqui na zona do Ribatejo. Verificar se essas tensões estão nas seguranças dos próprios equipamentos, de maneira que eles não fiquem a trabalhar quando as tensões baixam muito. Portanto, devemos pôr no mínimo 360 volts para não termos problemas de destruição dos equipamentos quando a tensão baixa muito. Temos que verificar a estanquecidade das caixas e verificar se há condensações ou não. Acontece muitas vezes que nós temos umas caixas que entra alguma umidade e depois condensam-se dentro das caixas e isso é um problema. Temos que verificar sempre se não há entrada de água para dentro das caixas. E se por acaso houver uma impossibilidade de estanquecidade, então é preferível que ela seja bem drenada para que a caixa possa despejar o mais rápido possível. Devemos registrar as horas de trabalho porque é assim que podemos comparar e fazer medições daquilo que estamos a utilizar, de água e de consumos energéticos. Devemos confirmar as faturas daquilo que temos faturado e aquilo que realmente gastamos. Para isso devemos ter relógios e manter um consumo do equipamento de forma a poder verificar que não houve desvios e que os relógios não estavam errados. Portanto, uma casa de bombagem deve ter uma limpeza o mais eficaz possível. Vemos a importância do arejamento, que deve ser feita desde o interior. Normalmente isto é uma ventilação passiva, portanto, neste caso, esta casa de bombagem tem uma rede no chão e depois tem uma rede na parte mais superior, e o que faz uma ventilação natural pelo aquecimento do próprio ar. É muito importante esta ventilação para podermos ter depois umas caixas que não aumentem muito a temperatura e que as condensações também não sejam tão fortes. As caixas limpas também no interior, é muito importante. Aqui há problemas dos apertos, das ligações. Todos estes parafusos devem ser reapertados anualmente, porque temos aqui muitos contactores e isto é aqui que começam os problemas de aquecimento. E quando começa a aquecer uma destas ligações, o problema que se põe é que cada vez é mais forte e começa a ter problemas cada vez mais graves. Quanto a horas, quando não temos outro tipo de registros, o ideal é estes conta-horas, que não são muito caros e que no fundo vão-nos marcando o número de horas que estamos a trabalhar por anos ou por semana, etc. E podemos ir fazendo uma manutenção destes equipamentos e saber o que é que estamos a gastar ao longo da campanha. Se possível, devemos ter um analisador de consumo por equipamento para podermos fazer a manutenção e saber o que é que estamos a gastar em cada equipamento. É muito importante porque normalmente temos desvios de produção de consumos nos equipamentos e isso muitas vezes tem uma razão de falta de manutenção e de algum problema que podemos evitar. E portanto, se houver um registro unitário de cada consumo, é muito fácil depois perceber qual é o problema que temos e tentar detectá-lo. A nível do terreno, devemos ter o máximo cuidado com a campanha, antes da campanha, com a correção dos rodados. Os rodados são o problema número 1 dos pivôs. Quando eles não estão preparados, conseguimos ter um verão normalmente cheio de problemas. Se prepararmos bem entre as campanhas, podemos ter um verão descansado.
A correção dos rodados já vamos ver mais à frente. Temos que fazer os enchimentos